Livro Fome de Poder, autor Ray Cochrane, com Robert Anderson. Sexta parte. Turner Harry Schoenberg, presidente e diretor executivo do McDonald's em 1959, quando ele negociou um empréstimo de 1,5 milhões de dólares com as 3 companhias de seguro. Continuei como presidente e trabalhamos substancialmente como iguais. Harry cuidava das questões financeiras e administrativas. Eu, do varejo, operações, trato com fornecedores e assim por diante. Nossos interesses e gestão coincidiam quando o assunto era procurar locais e construir. Apenas nós dois tínhamos autoridade para fechar a transação de um novo local. Minha ideia era que essa realidade de divisão de responsabilidades relativamente corretas continuaria quando mudei para a Califórnia. Não tenho certeza do que Harry pensou, mas acredito que achava que eu havia me retirado do centro do comando para ir em busca de algo que, no fundo, ele considerava uma bobagem. De qualquer forma, com o passar do tempo, Harry se tornou cada vez mais cabeça dura e teimoso, e começamos a vivenciar conflitos em todos os tipos de questões, desde as triviais até as importantes. Por fim, a única coisa que nos manteve juntos foi a diplomacia de June Martino. Quando Harry ia contestar uma das minhas instruções, deixando um jovem executivo entre a cruz e a espada, June resolvia a situação conosco individualmente. Ela se tornou conhecida nos falatórios do escritório como a vice-presidente do equilíbrio. Não preciso dizer que não demorou muito para que isso começasse a afetar o moral da organização, especialmente em Chicago. E também desencadeou o gradual surgimento de um organograma não formalmente expresso, no qual os executivos eram identificados como o pessoal do Kroc e o pessoal de Schoenberg. Harry trouxe um agente linha dura do mercado imobiliário chamado Pete Crown, que com outros formou o núcleo da facção Schoenberg. Eu vi essa situação se formando como o início de uma geleira cuja origem estava no escritório de Chicago. Mas não havia nenhuma maldita coisa que eu pudesse fazer. Estava extremamente ocupado com os problemas que encontrara na Califórnia. No final, porém, meu próprio projeto da Califórnia valeu o esforço. A posição do McDonald's mudou entre 1961 e 1967, de um conjunto insignificante de lojas para um mercado dinâmico, igual em desenvolvimento e volume ao resto do país. No entanto, passaram-se 3 anos até que eu arrumasse a bagunça e seguisse na direção certa. Em primeiro lugar, porque Los Angeles foi o berço dos restaurantes de drive. E esses cresceram de forma tão selvagem em toda a região que a indústria acumulou hábitos mais corruptos do que o zelador de uma pensão barata. Fornecedores haviam formado uma série de cartéis e deram um jeito de elevar absurdamente os preços. Por exemplo, os mesmos pãezinhos pelos quais pagamos 20 centavos em Chicago chegaram a 40 em Los Angeles. Mary e Richard O mesmo ocorria com a carne, mas em uma situação ainda pior, por causa das drásticas oscilações de preço. Para partir, Quando a carne começou a escassear, os operadores de fast food passaram a realizar o velho ritual conhecido como virar os bolsos de dentro para fora. Eu disse a Para Morris que complicar iria mais até lá a de questão, novo os para ver se distribuidores da descobria o Califórnia problema. achavam certo um franqueador cobrar propina em troca da concessão de contrato exclusivo. O distribuidor sempre o fazia, porque recuperaria o valor do pagamento e talvez até um pouco mais com os preços elevados para o franqueado.
Convencer essas pessoas de que éramos uma rede honesta, de que protegeríamos nossos operadores e de que não aceitávamos suborno foi esperar muito. Não era possível convencê-los de que fornecessem aos restaurantes do McDonald's os produtos da forma que queríamos e a preço que nos permitisse vender hambúrgueres por 15 centavos. Nosso crescimento os deixaria de bem com a vida. O McDonald's não tinha identidade como uma rede lá, e isso evidenciava outra parte do nosso problema: volume baixo. Flash mental. Nico Carols, consultor de campo, um dos grupos de executivos que trouxera comigo de Chicago para ajudar no desenvolvimento dos negócios na Califórnia, está parado na esquina da frente de um convidativo e limpo McDonald's, onde não estamos fazendo negócio algum. Nick, com o pé no hidrante, está observando o fluxo de pessoas em carros de aparência estranha e os pedestres que caminham com cachorros vivamente enfeitados. Os típicos angelinos em seu habitat, ele diz. Ray, não conseguimos atrair pessoas para cá porque esses arcos dourados se misturam com a paisagem. As pessoas nem os veem. Temos que fazer algo diferente para chamar a atenção dessas pessoas. Ok, Nick. Respondo, lembre-se de encontrar a solução. Nick de fato apresentou uma proposta, mas não no dia seguinte, nem mesmo no ano seguinte. Como um dos didatos favoritos de Fred Turner, estávamos na merda e nessa situação é difícil lembrar que o objetivo é drenar o esgoto. Primeiro, tínhamos de solucionar nosso problema de fornecimento. Nick Carols foi de grande ajuda lá. Era um cara experiente com chapas, o qual crescera em um restaurante de Whitford, de propriedade do pai em Joliet, Illinois. Ele chegou depois de operar uma barraca de hambúrguer da rede Harry em Chicago e fez inúmeros trabalhos de campo para nós na área de St. Louis, onde lidou com o pessoal da padaria Friend. No entanto, ocorreu que Harold Friend havia se aposentado na Califórnia. Então, Nick o visitou e o apresentou a mim. Como mencionei anteriormente, inúmeras vezes persuadi Harold a voltar para o negócio e construir uma padaria para atender aos operadores do McDonald's. Por fim, ele concordou, e de imediato nossas perspectivas financeiras se iluminaram. Ao mesmo tempo, eu estava procurando um fornecedor de carne. Minha escolha recaía em um colega que conhecia dos meus tempos de viagem, antes de começar a rede McDonald's. Seu nome era Bill Moore. Ele tinha uma empresa chamada Golden State Foods. Bill havia comprado a parte do sócio na empresa no ano anterior à minha mudança para a Califórnia e perdera dinheiro por 13 meses consecutivos. Trabalhava em instalações e com equipamento desatualizados e precisava de capital. Sua estratégia foi tentar me fazer comprar a Gold State Foods. Recusei rapidamente, explicando que não queria o McDonald's no negócio de abastecimento. Bem, disse ele, preciso de cerca de $1 milhão para evitar que tudo vá à falência. Você já fez uma quantidade razoável de empréstimos. O que acha que eu deveria fazer? Escute, Bill, retruquei. Aguente-se aqui. Temos 15 lojas agora e em breve teremos 100. Você poderá voltar ao seu negócio e expandi-lo conosco. Ele concordou e foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, Bill Moore é um bom exemplo do que o McDonald's fez para os fornecedores que se uniram a nós e nos ajudaram a crescer. Em 1965, ele e um sócio compraram uma franquia do McDonald's em San Diego, um mercado sobre o qual eu tinha dúvidas por estar no território da cadeia Jake in the Books, que possuía em torno de 30 lojas lá. O Burger Chef havia quebrado sua espátula tentando competir com eles. Bill e seu sócio enfrentaram um começo lento, mas conseguiram. Em pouco mais de 2 anos, adquiriram mais 4 lojas e estavam realmente a todo vapor quando o sócio sofreu um ataque cardíaco e morreu.
Recompramos as 5 unidades com ações. Alguns anos depois, Bill vendeu as ações por dinheiro suficiente para construir um grande complexo de produção e depósito na indústria cidade da Califórnia. Sua produção de carne lá agora processa 300 milhões de hambúrgueres por ano para os restaurantes do McDonald's e, além disso, faz xarope para refrigerantes e fabrica uma composição usada em milkshake. Ele também passou a distribuir para as unidades do McDonald's e aperfeiçoou a ideia do serviço on-stop, em que um caminhão se detém em uma de nossas lojas e atende a todas as suas necessidades, como o antigo caminhão de entrega de supermercado, por meio de uma única chamada. O processo resulta em significativas economias para ambas as partes. Bill tem outra unidade no mesmo molde em Atlanta e ainda centro de distribuição em San Diego, Califórnia, na Carolina do Norte e no Havaí. Eu poderia contar o mesmo tipo de história sobre a maioria dos fornecedores que começaram conosco lá no início e cresceram ao nosso lado. Lou Pearlman, nosso fornecedor de papel, também trilhou um longo caminho comigo. Nós dois costumávamos visitar os mesmos clientes quando eu vendia multimixer. Ele, produtos de papel. Íamos às mesmas convenções e nos tornamos amigos. Então, foi natural que eu procurasse, quando estava começando as atividades do McDonald's, para lhe pedir que criasse um projeto de produtos de papel impresso com o logotipo do McDonald's. Lou e eu apertamos as mãos em um acordo que cresceu e se multiplicou para nós dois. Ele começou a fornecer aos operadores do McDonald's uma linha completa de produtos de papel, e sua empresa, Pearlman Paper, tornou-se subsidiária da Martin Brown Corporation. Lou era presidente do conselho de Martin Brown quando se aposentou. Harris Mergen, nosso fornecedor de gordura, é outro exemplo. Fui apresentado ao seu produto por acidente. Um colega chamado Dick Keating estava tentando me vender o tipo de fritadeira que ele fazia e fiquei impressionado, usando suas frigideiras Keating até hoje, com a qualidade da gordura usada na demonstração. Descobri então que Harris Mergen é a State Foods, a empresa que ele havia aberto 3 anos antes. Ele telefonei para encomendar uma amostra de 13 quilos. Pouco tempo depois, as lojas do McDonald's estavam encomendando milhares de quilos de gordura da State Foods. Naturalmente, Harry ficou encantado. Ele estivera no ramo de café por atacado antes de começar a State. E a experiência lá lhe ensinara que os clientes geralmente lhe davam uma conta porque queriam algo extra, uma placa, um relógio, uma jarra de café ou algo do tipo. Ele telefonou um dia e disse que gostaria de conhecer um homem que lhe estava proporcionando muitos negócios. Tudo bem, venha, retruquei. Harry se surpreendeu com o pequeno tamanho do nosso escritório na Lacey Street. Eu apresentei a June Martin e conversamos por um tempo. Finalmente, ele disse: Ray, tenho feito muitos negócios com você e gostaria de lhe mostrar minha gratidão. Algo para suas lojas, uma placa ou um relógio. Do que você gostaria? Ouça, Harry, você não me conhece, então vou lhe perdoar. Respondi, mas vamos entender a coisa toda de uma vez por todas. Não quero nada de você, exceto um bom produto. Não me dê vinho, não me convide para jantar, não me compre nenhum presente de Natal. Se houver custos, passe-os para os operadores das lojas McDonald's. Harris prosperou com McDonald's e nunca mais o ouvi sugerir suborno. Jen Veto, nosso segurador, me foi apresentado por June Martino. Contávamos com 16 restaurantes franqueados na época e havia em torno de 50 ou 60 apólices de seguro cobrindo-os. Eu sabia que tínhamos uma bagunça nas mãos, mas não sabia o que fazer. Jenny levou nosso portfólio para casa e passou cerca de uma semana analisando.
Ao retornar, veio com um relatório que apontava duplicações, áreas em que precisávamos de mais proteção e alguns custos excessivos. Achei ótimo material e observei que ele havia se esquecido de nos cobrar pelo trabalho que tivera. Não vou lhe enviar uma conta, não acho que poderá pagá-la, mas você tem um excelente conceito aqui e acho que seremos capazes de fazer algum negócio no futuro. Manterei contato, disse ele. Na verdade, Jenny acabou reorganizando a cobertura de seguro para nossas lojas franqueadas e depois desenvolveu um plano segundo o qual poderíamos agrupar alguns dos nossos restaurantes, independentemente da localização, e aproveitar os descontos. A Keller Company de Jenny cresceu junto com o McDonald's. Em 1964, quando Keller tornou-se uma divisão de Frankenberg Company, Jenny foi nomeado presidente do conselho. Há poucas coisas mais gratificantes para mim do que ver uma instalação de produção de carnes como a operada por Arthur e Lenny Cox, em Chicago. Ela foi construída para que ambos pudessem oferecer aos operadores do McDonald's, no Centro-Oeste, milhões de quilos de hambúrgueres congelados. Lembro-me de comprar o primeiro quilo de carne moída para minha loja, The Plains do pai dos rapazes, Otto Coaches, da loja do açougue do bairro. À medida que resolvemos nossos problemas de fornecimento na Califórnia e construímos mais lojas, os negócios, apesar de uma recuperação gradual, permaneceu muito abaixo do que deveria ter sido, em pleno verão de 1963. Nick Carroll veio até mim com uma proposta elaborada por ele para uma companhia de publicidade televisiva. O custo projetado atingia $180 mil e ele queria pagá-lo, elevado em 1 centavo o preço dos hambúrgueres em nossas lojas, passando de 15 para 16 centavos. Nick, esse é um ótimo projeto, eu disse, mas não vamos aumentar o preço. Quero que volte para Chicago e apresente isso a Harry Schoenberg. Faça-o conseguir dinheiro. Eu sabia que ele seria capaz de fazê-lo, porque era incontestável a lógica de seu memorando de uma página. Demonstrava exatamente como uma companhia publicitária pagaria seu custo várias vezes. Enquanto não gastar esse dinheiro, nos custaria muito mais em longo prazo. Nick foi bem sucedido, embora Harry tenha aceitado com muita relutância. A campanha publicitária foi um grande sucesso. Levou os californianos aos nossos restaurantes, como se alguém lhe tivesse retirado as vendas dos olhos e, de repente, vissem os arcos dourados. Esse episódio representou para mim uma grande lição a respeito da eficácia da televisão. Quando começamos a melhorar nossa situação na Califórnia, a empresa como um todo passou a colher os benefícios do nosso planejamento e dos investimentos anteriores. Em 1963, tínhamos superado os investimentos iniciais nas propriedades alugadas e compradas, e elas começavam a nos render belos retornos. Além disso, nesse momento, nosso programa de construção de operação de lojas da empresa estava em seu 3º ano e engatara a 5ª marcha, fato que também contribuiu significativamente para nossos lucros crescentes. A Universidade dos Hambúrguer entrou completamente em nossa rede em 1963. E colocava uma procissão constante de qualificados operadores e gerentes em atividade, com a missão de divulgar o evangelho de qualidade, serviço, limpeza e valor. O número de alunos nos cursos aumentou para uma média de 25 ou 30, e tínhamos de 8 a 10 reuniões por ano. A universidade também ajudou a testar e implantar procedimentos de treinamento de novos equipamentos que estavam sendo desenvolvidos pelo nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento em Edson, Illinois. Louis Martino, o marido de June, havia iniciado o laboratório RD em 1961. Com extensa experiência na loja como operador em Greenline,
Illinois, ele percebeu a necessidade de equipamentos mecânicos e auxiliares eletrônicos mais sofisticados para acelerar a linha de produção de nossos alimentos e tornar nossos produtos mais uniformes. Seu primeiro projeto foi um computador usado no momento de escaldar as batatas fritas. Tínhamos uma receita que dizia para retirar as batatas do óleo quando assumissem determinada cor e bolhas de gordura se formassem. Seria incrível conseguirmos batatas tão uniformes, pois cada funcionário que trabalhava nos reservatórios de fritura tinha sua própria interpretação da cor adequada, e assim por diante. O computador de Louis eliminou todas as suposições, modificando o tempo de fritura para se adequar ao equilíbrio de água para sólido em uma determinada remessa de batatas. Ele também criou um dispensador que nos permitia colocar exatamente a quantidade certa de ketchup e mostarda sobre nossos hambúrgueres antecipadamente mensurados. Foi bem complicado aplicar o percentual de 19% de gordura na carne bovina usada nos hambúrgueres, conforme insistíamos que ocorresse. Tivemos de levar amostras relativamente substanciais a algum laboratório e testá-las. A situação toda mudou com o desenvolvimento do Faulkner, um dispositivo de teste simples, mas preciso a que um operador poderia recorrer para analisar a carne diretamente na loja dele. Se tivesse mais de 19% de gordura, toda a remessa seria rejeitada. Depois que isso acontecesse com o fornecedor algumas vezes, ele receberia uma mensagem e melhoraria seus próprios controles de qualidade. Todo esse progresso foi muito gratificante. Eu deveria ter ficado eufórico. Tínhamos uma excelente equipe que trabalhava duro na Califórnia. Bob Riflin lidava com o mercado imobiliário, Jane Bolt com a parte jurídica, Bob Pape com a construção, Nick Carrolls com as operações. O escritório era alegrado pelas brincadeiras da minha divertida secretária, Mary Turgeon. Isso contrastava com o humor austero do escritório de Chicago. Uma manhã, por exemplo, cheguei ao trabalho e encontrei o Coronel Sanders sentado ao lado da minha porta, datilografando. Na verdade, era Mary vestindo uma máscara de Halloween de Cut Friend Chicks. Eu não disse absolutamente nada. Aproximei bem dela e lhe dei um golpe na cabeça com meu jornal enrolado enquanto passava. Eu deveria me sentir feliz, mas o fato inegável era que me sentia infeliz. Retirara Johnny de minha mente à força, mas não conseguia eliminá-la do meu coração. Havia um bom tempo que ela e o marido tinham se mudado para Rip City, Dakota do Sul, a fim de abrir as lojas do McDonald's, e eu sabia que estava muito bem por meio dos relatórios financeiros diários que recebia de todas as nossas operações. Perguntava-me se ela sentia minha falta tanto quanto eu sentia dela. Depois de Arthur voltar para Chicago, fiquei realmente sozinho. Ele tinha uma namorada lá, uma moça que trabalhava em nosso departamento imobiliário. Então, não podia culpá-lo por não querer ficar na Califórnia. Mudando-me de meu apartamento para uma casa em Woodland Hills, acabei ocupando meu tempo comprando mobília e arrumando o local com todos os tipos de conveniência para uma vida agradável. Nunca fui um ermitão, dizia a mim mesmo, mas no fundo achei que agia assim, desse modo, com a esperança subconsciente de que Johnny mudasse de ideia e vivêssemos lá juntos. Uma coisa que eu gostava na casa era o fato de ela se empoleirar em uma colina com vista para uma loja do McDonald's na principal avenida. Bastaria pegar binóculos e assistir aos negócios naquela loja da janela da minha sala de estar. O gerente ficou louco quando lhe contei, mas com certeza ele contava com uma equipe que trabalhava duro. Algumas pessoas são solteiras por natureza. Eu não. Acho que preciso estar casado para me sentir completo. Por essa razão, me apaixonei por Jane. O nome dela era Jane Dobbs Green.
A secretária de John Wayne, um amigo mútuo, nos apresentou, e encantei-me pela suave disposição de Jane. Ela era adorável, uma espécie de minuta de Doris Ray. Tinha um jeito completamente oposto ao de Johnny. Uma mulher forte e decidida. Jane era complacente. Se o céu estivesse claro e eu dissesse que parecia que ia chover, Jane concordaria. Jantamos juntos à noite, depois de que nos conhecemos. E na noite seguinte, e na noite depois disso. Na verdade, jantamos juntos 5 noites sucessivas. Eu estava encantado. Passadas 2 semanas, casamos. Claro que Johnny acabou descobrindo isso. Um dia recebi um telefonema dela e tivemos uma breve conversa de negócio em que ela terminou perguntando: Ray, você está feliz? Fiquei abalado e atônito. Levei um momento para recuperar a voz, então explodi. Sim! E bati o telefone. Jane e eu vendemos nossa propriedade em Woodland Hills e nos mudamos para um casarão em Beverly Hills. Eu não ficava muito por lá, porque quando se é inexperiente e se expande na velocidade do McDonald's em 1963, há pouco tempo para interesses pessoais. Superamos todos os recordes anteriores de edificações em 1963. Construímos 110 lojas espalhadas por todo o país e fomos ainda melhor no ano seguinte, alcançando um lucro líquido de 2,1 milhões de dólares em um total de 129,6 milhões em vendas. Tornei-me um viajante regular entre Los Angeles e a sede corporativa, ficando 2 semanas de cada vez em Los Angeles e a semana seguinte em Chicago. Precisei assumir um papel mais ativo na sede, na medida em que as operações estavam se expandindo muito rapidamente, e pelo fato de Harry haver se ausentado do dia a dia do negócio no escritório, para usar todo o seu tempo estudando como nos transformar em uma companhia pública. Harry e Dick Boylan conversaram com algumas grandes corporações, incluindo a Consolidated Foods, a Holiday Inn e a United Fruit, sobre a possibilidade de fusão. As fusões estavam na moda naquela época e havia algumas vantagens em uma fusão com uma empresa já pública, em vez de fazermos isso por nós mesmos. Essas negociações nunca chegaram muito longe, porque a única condição para que Harry ou eu concordássemos com a fusão seria de que o McDonald's fosse a empresa sobrevivente. O motivo para essa entrada na bolsa, além de levantar capital para a empresa, era conseguirmos algum fundo para nós mesmos. Colocamos essa enorme máquina de ganhar dinheiro em movimento. Estava funcionando e dando um retorno fantástico. No entanto, não tínhamos tirado nada, sempre reinvestindo tudo, de modo a não diminuir a expansão da empresa. Harry, portanto, passava os dias em encontros com banqueiros, corretores e advogados, ocupado na tentativa de descentralizar nossa estrutura de gerenciamento. Tínhamos agora 637 lojas e era difícil supervisioná-las de Chicago. Sempre acreditei que a autoridade deveria ser colocada no nível mais baixo possível. Eu queria que o homem mais próximo das lojas tomasse decisões sem buscar orientação da sede. Harry não via as coisas do meu jeito nesses assuntos. Ele queria controles corporativos mais apertados, uma postura mais autoritária. Eu sustentava que essa autoridade deveria funcionar com o emprego. Poderiam ocorrer algumas decisões erradas como resultado, mas essa é a única maneira de incentivar pessoas fortes a crescer em uma organização. Sente-se sobre eles e serão sufocados. Os melhores irão para outro lugar. Sabia disso muito bem devido à minha experiência anterior com John Clark na Larry Lipcup. Acredito que menos é mais no caso da gestão corporativa. Por seu tamanho, o McDonald's hoje é a corporação mais desestruturada que conheço. Eu não acho que se consiga encontrar um grupo de executivos mais felizes, mais seguros
e mais trabalhador. Minha solução para o nosso problema administrativo foi simplesmente dividir o país em regiões. Haveria 5 delas, mas decidimos criar primeiro a região da costa oeste, de 14 estados, porque estava crescendo mais rápido e era mais difícil de administrar a partir de Chicago. Escolhi Steve Burns para atuar como nosso primeiro gerente regional. Steve juntou-se ao McDonald's em 1961, vindo da empresa de Low Perm, na qual nos vendia produtos de papel. Ele chamou minha atenção em 1962 pelo trabalho pioneiro com batatas fritas congeladas em colaboração com um colega chamado Quinn Strom, que agora dirigia nosso laboratório de pesquisa de alimentos na Califórnia. A ideia de usar batatas fritas congeladas me agradou muito. Poderia nos assegurar um suprimento contínuo das melhores batatas e da Whole Husberg, porque compraríamos e processaríamos uma safra inteira sem medo de estragos. Os custos de envio seriam muito mais baixos e seria também mais fácil manusear e armazenar as caixas quadradas de batatas congeladas do que sacos de 50 kg. Além disso, eliminaria 2 tarefas confusas e demoradas em nossas lojas: descascar e branquear as batatas. Em nossa organização, existiam pessoas conservadoras que achavam que a única batata frita boa era feita com produto fresco. Para elas, havia algo misterioso, quase sagrado, nos ritos de descascar, lavar o amido e branquear as batatas. Suponho ter sido eu o culpado por essa atitude, porque houvera muita ênfase em tais aspectos e insisti que nossos cursos na Universidade do Hambúrguer se tornaram um ritual. No entanto, para um operador insistir em descascar as próprias batatas na loja em vez de usar um produto congelado se equiparava a insistir em abater seus próprios bois e fazer o hambúrguer. Não tão complicado, é claro, mas as cascas de batata nos davam muitos problemas. Pelo menos uma loja havia falido e algumas outras passavam por dificuldade em razão das cascas. Eram unidades remotas em área onde as fossas sépticas não funcionavam perfeitamente devido à natureza do solo. Descascavam-se nossas batatas por rodas de abrasivo e o resíduo fino era levado para o sistema séptico. Uau, que fedor! Nenhum estábulo no mundo poderia ter cheiro pior do que uma vala de fermentação de casca de batatas. E os clientes tendem a evitar um restaurante que esteja se afundando em sua própria sujeira. Claro, a qualidade das batatas fritas era uma parte significativa do sucesso do McDonald's. Eu certamente não queria pôr em risco nosso negócio com uma batata congelada que não estivesse à altura do nosso padrão. Nós, então, certificamos-nos de que o produto congelado fosse plenamente testado e que atendesse a todas as condições de qualidade antes de fazer parte da rede. Havia outro produto testado naquele momento, o que provaria ter um tremendo efeito em nossos negócios. Era o sanduíche Flat of Fish, que nasceu do desespero de Lois Green em Sicut. Ele tinha essa cidade como território exclusivo, processo resultante de algumas negociações de cavalos que havia feito comigo e com Harry na época em que recorríamos a tudo, menos a rede de caçar borboletas para conseguir franqueados. O principal concorrente de Low era a rede Big Boy, que dominava o mercado. Low começou a manter seu próprio negócio contra eles todos os dias, exceto na sexta-feira. Silicute tem uma grande população católica e os Big Boys tinham um sanduíche de peixe. Então, caso se considerem os dois juntos em um dia em que a igreja diz que não se pode comer carne, isso vai subtrair a maior parte do nosso negócio do McDonald's.